Tudo começa quando Josefina fala para Gonçalo que já sabe do tumor que tem na cabeça, e então pede para ele não contar nada para suas filhas, porque não quer preocupá-las. E enquanto isso, Lorena vai visitar Madalena, e fala que está tentando entrar em contato com Jerônimo, mas não consegue. E Madalena conta que ele resolveu ficar na cidade do México porque se casa no dia seguinte. E então Lorena surta e fala que precisa impedir esse casamento. Por outro lado, Jerônimo está em seu apartamento, pensando no dia em que descobriu que Rafael morreu, e de tudo que Josefina falou para ele, e também de quando Renata disse que tinha um amigo chamado Rafael que se demitiu da empresa. E então ele vai se lembrando de tudo o que aconteceu e fica triste. Nisso, Renata também está pensando em Jerônimo, mas está relembrando de alguns momentos que eles tiveram juntos, e então olha seu anel e seu vestido de noiva, e diz que nem acredita que amanhã se casa com Jerônimo, e garante que vai ser a mulher mais feliz do mundo, por mais que esse casamento a afaste um pouco de sua família. Lorena está furiosa porque Jerônimo vai se casar, e pergunta se Madalena sabe algo dessa mulher. Mas ela garante que não, mas entrega o convite do casamento para Lorena, que furiosa fala que vai tomar as providências necessárias. No dia seguinte, a campainha de Jerônimo toca e ele fala para Carlos que vai abrir. E então dá de cara com Gonçalo, que fala que foi ali para conversar com ele, e diz que não está de acordo com esse casamento, mas que resolveu apoiar Renata. E então fala que sua filha está muito radiante e apaixonada depois que conheceu ele, mas deixa claro que ela não está sozinha, e espera que ele a trate bem. E Jerônimo garante que será o marido que Renata merece. Renata conversa com sua égua, e conta que vai sentir saudades, e diz que espera que em breve possa vir buscá-la para ir à fazenda também. E então Matias pergunta por que ela não vai levar a égua agora, e Renata diz que não sabe se tem espaço para ela. E então Matias pergunta se ele tem certeza do que vai fazer, e Renata diz que sim. E então ele deseja toda a felicidade do mundo para ela e vai saindo, e Renata pergunta se ele não vai até o casamento. E Matias fala que não aguentaria ver ela no altar com outro. No apartamento, Gonçalo fala para Jerônimo que o casamento será no regime de separação de bens, e Jerônimo aceita. E então Gonçalo pergunta qual é a verdade. Porque sua esposa disse que ele está em crise financeira, mas Matias havia dito que ele é um empresário de sucesso. E então Jerônimo fala que está passando por umas crises, mas que está disposto a dar a vida que Renata está acostumada. E então o pai acha ótimo e se despede do genro. Carlos aparece e pergunta por que o amigo falou para o sogro que está em crise financeira. E ele fala que gastou muito dinheiro com a fazenda, mas Carlos fala que sabe muito bem que isso é tudo mentira. E Jerônimo acaba confessando que não quer que Renata fique com ele por dinheiro e sim porque o ama. No centro, Regina fala para Inês que não conseguiu negar o pedido para ir ao casamento de Jerônimo. E Inês fala que estará lá com ela para apoiar quando a amiga encontrar com a mulher de Gonçalo, mas Regina acha que ela não vai ao casamento, porque Jerônimo disse que ela não está concordando, e então fala que jamais perderia o casamento de sua filha. E tem a impressão de que esse casamento é como se fosse da filha dela. Gonçalo vai falar com Josefina e pede para ela ir ao casamento, mas ela se recusa dizendo que não está de acordo. Porém ele fala que ela é sua filha, e que se não for vai se arrepender para o resto da vida. E então ela se lembra do momento em que Renata disse que pediu para Jerônimo não convidar Regina. Por outro lado, Matias vai até a casa de Adriana entregar uma série que ela emprestou,
E Adriana percebe que ele está incomodado, que falta pouco para Renata se casar, e ele fala que não está sabendo lidar com isso, mas ela fala para ele não ficar assim, porque em breve vai se apaixonar de novo. Mas Matias não quer saber de amar novamente, e Adriana fala que depois do casamento eles podem sair, mas Matias diz que não vai ver Renata se casar, porém Adriana acha que ele deveria sim estar com ela. Nesse momento, em casa, Roberta fala para Josefina que não vai ao casamento, mas a mãe a obriga dizendo que ela vai sim, e Roberta fala que elas vão encontrar com Regina, mas Josefina garante que Renata disse que ela não iria. Roberta comenta que nenhuma roupa vai disfarçar que ela está grávida, mas Josefina manda ela ficar tranquila, porque após o casamento Matias e Gonçalo vão saber que a noite deles dois teve consequências e que em breve vai ser Roberta que vai estar se casando. E nesse meio tempo, Adriana pergunta para Agatha se ela acha que um dia Matias vá se apaixonar por ela, mas a mãe diz que não sabe, e espera que ela não fique parada e dê chances para outros amores como Daniel, mas Adriana fala que ele é só seu amigo. Agatha termina de passar o vestido de Adriana, e então pergunta por que ela não foi ajudar Renata a se vestir, e ela conta que Constanza disse que não precisava. E acha que ela está um pouco diferente desde que descobriram a amizade entre Agatha e Honório, e deixa Agatha desconfiada. Enquanto isso, Honório pergunta até quando Constanza vai ficar daquele jeito, mas ela diz que não sabe, e pergunta quando ele vai dizer a verdade para a filha dele, mas Gonçalo pede para ela não ver dessa forma, e fala que a mãe dela está morrendo, e que Adriana poderia ser filha deles, mas Constanza pede para ele não pedir isso, e então vai para o banheiro e diz que não pode aceitar isso, porque nunca pôde dar um filho para ele. E no clube, Serena convida César para ir ao casamento de Renata, mas ele está resistente porque não foi convidado, mas Serena fala que Roberta ligou querendo que ela vá ao casamento, e quer que ele a acompanhe. No apartamento, Jerônimo está se arrumando, quando abre uma gaveta e encontra uma foto com seu irmão Rafael e fica muito pensativo. Renata está se maquiando, e em seguida pede para Constanza colocar o colar dela com sua inicial, e então a tia faz isso e fala que ela será a noiva mais linda, e Renata diz que com certeza a mais apaixonada ela é. Regina está pronta, e então ela e Clara encontram com Antônio, que elogia muito o colar dela, e Regina explica que ganhou de Roberto quando sua filha fez 1 ano. Carlos fala para Jerônimo que está pronto e chama ele para ir ao casamento, mas Jerônimo fica em silêncio, e o amigo quer saber se ele está se arrependendo. No interior, Alzira e Álvaro estão juntos embaixo de uma árvore, mas ela fala que ele não pode fazer isso porque os dois estão casados, mas Álvaro diz que não importa, e ela quer saber se ele realmente a ama ou só a deseja. E Álvaro garante que o desejo é o princípio do amor, e nisso Lázaro passa bem pertinho a cavalo, mas não vê eles. Por outro lado, Augusto comenta com Ezequiel que é muito estranho que Jerônimo e sua esposa cheguem na fazenda tão rápido e não vão para a lua de mel. E então manda Ezequiel dar ordens para Alzira virar confidente da esposa de Jerônimo e descobrir tudo o que acontece na vida deles. Na igreja, os convidados chegam, e então Regina aparece e resolve ir cumprimentar Matias e Gonçalo, que fica encantado com a beleza dela, e nisso Josefina vê Regina e se assusta, e então resolve se esconder. De volta ao povoado, Aurora anda a cavalo, quando resolve descer e amarrar ele, e então vê Alzira e Álvaro aos beijos embaixo da árvore. De volta à igreja, Antônio vai cumprimentar Gonçalo e Matias, e nisso Clara também chega e pergunta pela esposa de Gonçalo,
e fala que gostaria muito que ele a chamasse para conhecer Regina e seu noivo. E então Gonçalo diz que vai procurar por ela, e nisso, Josefina está fugindo, quando encontra com seu comparsa e ele pergunta o que ela está fazendo ali. E a cobra fala que ainda bem que ele apareceu, e garante que o homem é um anjo em sua vida. Gonçalo pergunta a Roberta por Josefina, e ela diz que deve estar por aí cumprimentando as pessoas. E então o pai pede para ela ajudar a procurar pela mãe. E Roberta resolve ligar para ela. No povoado, Aurora pergunta para Alzira por que ela estava beijando o doutor se está casada com Álvaro. Mas ela mente dizendo que a moça está se confundindo, mas Aurora diz que não está dizendo isso por má intenção, mas diz que se ao invés dela, alguém do povoado tivesse visto os dois, em instante ela estaria na boca do povo. Josefina fala para seu comparsa que Gonçalo levou a amante para o casamento de sua filha, e em seguida o celular dela toca e a Roberta querendo saber aonde ela está, e a mãe conta que Regina está lá, e que Gonçalo e Renata não a deram seu lugar, então Roberta garante que vai expulsar essa mulher, mas Josefina fala que não quer escândalos no casamento, e pede para Roberta ficar e depois contar tudo o que aconteceu. E nesse mesmo momento Alzira pede para Aurora não contar nada sobre seu caso com o doutor. Mas ela garante que não vai dizer nada, e pergunta por que ela não se separa de Ezequiel até colocar seus sentimentos em ordem. Mas Alzira diz que não pode fazer isso, porque ele é muito querido no povoado. E é capaz que ela fique até sem trabalho se por acaso se separar dele. De volta ao casamento, Carlos conhece Regina e seus amigos, e então eles perguntam por Jerônimo. E ele fala que deve estar por aí cumprimentando as pessoas. E nisso Jerônimo está em um canto se lembrando do cordão e da carta que deixou na fazenda. Mas depois acha que não pode deixar o passado de lado, porém não quer acabar com seu futuro com Renata. E enquanto isso, Lorena chega na cidade e pega um táxi pedindo para chegar às pressas à igreja que vai acontecer o casamento. E na igreja, Constanza comenta com Regina que não encontra Josefina, e então Roberta se aproxima e fala que isso é culpa dela por estar aonde não deve. E Gonçalo chega mandando a filha se comportar. E Roberta garante que estava do lado do pai, mas depois disso tudo não está mais. E então Gonçalo se desculpa e fala que vai resolver isso. Ele liga para Josefina, que fala para ele que está se sentindo mal porque Regina chegou na igreja, e diz que vai chamar o doutor porque não está bem, mas Gonçalo exige que ela volte para assistir ao casamento. E então Josefina pensa que Regina vai assistir ao casamento de Renata, mas fica feliz porque ela nem imagina que Renata é sua filha. Por outro lado, Honório fala para Constanza que vai falar com as pessoas, e então cumprimenta Adriana, e César chega perguntando por que Constanza está triste, e ela conta que Adriana é filha de Honório, e que isso está deixando ela muito mal, porque nunca pôde ter filhos. O carro da noiva chega, e então Gonçalo recebe a filha, e se lembra de quando ela era pequena, e então fala que está muito feliz por ela, mas que sempre vai estar ali se caso ela precisar voltar. Ele fala que Josefina vai assistir o casamento, e deixa Renata super feliz, e nisso Adriana se aproxima para falar com a amiga. E Roberta também chega e fala que sua mãe foi embora porque Regina está lá, mas Renata fala que pediu para Jerônimo não chamar ela, mas o assunto se encerra quando Jerônimo chega e vê sua noiva. No povoado, Ezequiel entrega um pacote para Augusto, e ele vê que é a joia que ele mandou fazer, e então Ezequiel pergunta se é para Aurora, mas Augusto diz que não, e que aquilo é para a única mulher dona de seus pensamentos, no casamento.
Roberta pergunta para Jerônimo por que ele convidou Regina se sabe que sua mãe não queria, e ele fala que ela disse que sua mãe não iria, e então Renata diz que tudo bem, e que eles não vão discutir, e em seguida ele vê o cordão no pescoço dela e pergunta de quem é? E Renata diz que é seu favorito, e nisso Lorena chega gritando que ele não pode se casar com outra, e dá um beijão em Jerônimo, e deixa todos os convidados e principalmente Renata sem entender nada. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.